Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao TBcast Entre Humanos, o podcast onde vamos falar sobre o que mais importa: pessoas. Aqui acreditamos que histórias são únicas e que o humano tem cada um o seu potencial. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir a todos que compartilhem, comentem, liguem o sininho para que não percam nenhuma das nossas interações e esses bate-papos que teremos. Juntos, vamos criar uma comunidade muito boa nesse momento. É com muito prazer e com muita satisfação que eu recebo o nosso convidado de hoje. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thalita, pelo convite. Obrigado por ser o privilegiado em iniciar o nosso primeiro episódio com um assunto tão relevante, né? Sim. Vai ser muito interessante essa troca. Tenho certeza que humanos e IA vão conversar muito bem. Com toda certeza. Só para todos ficarem cientes, hoje a gente vai falar um pouco sobre recrutamento e seleção e o processo seletivo humanizado. A gente vai fazer um bate-bola aqui, conversar um pouquinho, eu vou fazer algumas perguntas para o Márcio e a gente traz essa resposta de uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre essa área. Para começar, Márcio, eu queria que você me contasse um pouquinho como que é um processo humanizado e principalmente como que ele pode impactar a marca e reter todos os talentos. Hoje em dia, eu fiz até uma pesquisa que eu trouxe, 84% das empresas têm uma dificuldade muito grande para contratar. E aí existem alguns porquês, né? Alguns vieses. No processo seletivo, para que a gente não tenha algumas falhas e para que a gente tenha um processo seletivo humanizado, um recrutamento e seleção humanizado, é preciso que a gente melhore a nossa percepção com o candidato. O que é isso? Os candidatos, eles querem trabalhar numa empresa bacana, numa empresa legal. Eles querem entender que aquela empresa é atrativa. Então, eles tendo essa percepção, né, essa capacidade de ver que a empresa é bacana, eles se sentem atraídos. O que faz, naturalmente, com que a marca da empresa seja bem vista, ela seja procurada por outros candidatos, por outros profissionais. Isso é algo que consegue, além de tornar a marca da empresa atrativa, você consegue, inclusive, reter um número maior de talentos. Então, assim, o problema não é só contratar, o problema já começa a partir daí. O contratar e reter esses profissionais. E aí a gente precisa lembrar que o profissional é muito mais do que um PDF. Sem dúvida. Isso a gente vê muito, né? Exato. E quais são os principais erros que as empresas cometem, não só para recrutar, mas também isso acaba afastando aqueles bons profissionais, aqueles profissionais que valem a pena ali aquele processo? Eu costumo brincar com alguns dos clientes, Thalita, que eu digo que o profissional já vem com uma característica ruim do mercado, né? Ele, a princípio, ele quer ganhar como sênior, ele se candidata para uma vaga plena, de nível pleno, e ele tem conhecimento júnior. Mas em alguns casos, por que isso acontece? Uma descrição do cargo, da posição, não está dentro da realidade. É uma descrição de cargo mal feita. E aí vem os complementos, né? Toda a necessidade e a transparência do que você realmente quer. Quando a gente fala de uma vaga administrativa, talvez possa ser um pouco menos complexo. Mas vamos lá. Eu trabalhei com vagas de TI, onde exigem necessidades técnicas com particularidades específicas de tecnologias, de linguagens, das hard skills, que são habilidades técnicas. Então, quanto mais detalhada, quanto mais transparente for essa descrição, inclusive com relação a benefícios. O que a empresa oferece como benefício? Hoje a gente está falando de profissionais que muitas vezes são contratados na modalidade PJ. Algumas empresas entenderam que, apesar do modelo PJ, ele é um colaborador seu e ela também propõe uma remuneração que tem 13º salário, que tem férias reduzidas, um número reduzido de férias, não são 30 dias, mas férias, os benefícios, algumas vezes compartilhados. Tudo isso faz com que você consiga atrair melhor
melhores candidatos. Se ele consegue ver na descrição ele faz uma descrição da minha experiência profissional e ele consegue se ver naquela descrição de cargo, esse é o candidato perfeito. Sim. E faz diferença você ter os benefícios. Hoje, mesmo sendo um PJ, Sim, você avalia muito bem aquele profissional, né? Você valoriza quem está ali na sua frente. eu acredito que, inclusive, seja um pilar para que você consiga reter um profissional bom. Sim. Porque, assim, o mercado, hoje, ele chegou numa situação mais feia, principalmente depois da pandemia, que foi, por R$ 500 a mais eu troco, assim, sem peso na consciência. Por quê? Porque talvez seja aquele VR que a empresa, mesmo como colaborador PJ, ele vai ter como benefício. Sim. Então, assim, mas são R$ 500, mas é um benefício, você entende? Isso, para mim, faz muito sentido, faz muita diferença, sei lá. Sim. Até a gente vê também como benefício hoje a questão do home office, né? Que a gente vem acompanhando aí, que as pessoas estão saindo do modelo, né? Estão voltando ao presencial. Aproveitando aí, o que você entende como uma forma justa de avaliar esse profissional? Tanto no quesito técnico, né? Quanto no comportamental. O que você acredita ser justo nessa avaliação? Eu acho que o justo, eu até em conversas durante as reuniões que eu tenho com alguns clientes, e eles perguntam por que a gente tem um diferencial tão grande, eu vou contar uma situação que aconteceu que vai talvez exemplificar melhor essa sua pergunta com a resposta que eu daria. O profissional hoje ele é avaliado pelas hard skills e pelas soft skills. Pessoal, para quem não tem muito entendimento, hard skill, habilidade técnica, soft skill, habilidade comportamental. Tá, muitas vezes o candidato é ótimo. Você olha o perfil dele, olha, a experiência dele é ótima, mas nem todo recrutador consegue ler o currículo dele inteiro, na íntegra. Isso é fato, isso é fato. Então ele se apega em alguns pontos. Só que o que é importante num processo seletivo humanizado? Você falar com a pessoa. O candidato ele tem que ser alguém além do CV em PDF. Por quê? Porque você pode fazer uma avaliação muito ruim desse candidato. E é o exemplo que eu vou dar. Eu estava com uma empresa buscando por um candidato e esse candidato ele expressou para mim em uma das reuniões, depois de aprovado, que ele tinha se candidatado 2 vezes para trabalhar naquela empresa. Aquela empresa era a empresa dos sonhos dele. E as 2 vezes que ele se candidatou, ele tinha sido reprovado. Bem, pegamos o currículo dele, chamamos ele para uma entrevista e na entrevista ele entregou o ouro que ele tinha. Ele falou mais do que ele era possível fazer. Quais eram as capacidades comportamentais que iam além das técnicas e que fizeram ele se destacar nas experiências que ele tinha. Pois bem, nós entregamos esse perfil para a empresa, ela entendeu toda a dinâmica e ela contratou o profissional. Depois de contratado, como eu tinha um certo relacionamento com o cliente, eu falei, sabe o fulano? Então, ele se candidatou 2 vezes através de plataforma e vocês recusaram ele. Nossa, como isso aconteceu? Mas isso é assunto para falar um pouquinho para frente. Nossa, próxima conversa. Como que uma empresa pode fazer não só a experiência do candidato ser agradável, mas eu acho que hoje, quando a gente fala desse olhar mais humanizado, transparente, quais são os pontos principais? Em primeiro lugar, que eu acho que é o ponto mais crítico de todos os processos seletivos. Um processo seletivo transparente e com feedback. Não importa se vai ser positivo ou negativo, mas que ele tenha um feedback. Que a recrutadora, no momento em que buscou ele, encontrei um perfil, poxa, eu gostei do perfil do João. Converse com o João, marque uma entrevista com o João para conhecer o lado humano do João. O que eu falei há pouco sobre ir além do CV, além do PDF. Feito essa conversa, nessa primeira conversa, eu acho que já tem que ficar claro para o candidato
Quantos são os processos dentro daquela empresa? 1 passo, 2 passos, 3 passos? E aí, o que eu vejo muito, inclusive debates longínquos no LinkedIn, sobre algumas plataformas que tem 12 fases. Então, assim, é a triagem, é o teste de raciocínio lógico, é o teste de raciocínio comportamental, é o teste emocional, como que é? Tem um teste que chama inferências, e por aí vai. Só que aí depois que você termina todos esses testes, em que você leva no mínimo 9 e até 40 minutos para preencher cada um deles, você nunca mais teve retorno. Então, o processo seletivo, para que ele seja bacana, para que seja um processo seletivo interessante, para o candidato inicialmente, ele tem que saber quantas fases são, quando começa, quando termina, e o feedback em qualquer uma das fases, seja positiva ou negativa, essa devolutiva para ele. Usando um pouco disso que você falou, acho que é legal a gente trazer esses casos. Hoje a gente tem tanto a parte da TBLucy quanto a TBLucy Target, né? Então, na Target a gente tem ali o nosso processo de recrutamento e seleção, onde a gente preza muito por isso, que é realmente esse processo Sim. onde todos saibam o que está acontecendo. Mas na TBLucy a gente acaba não tendo, né, esse processo. Trazendo um pouco essa história, eu acho que é importante. Nós fizemos um atendimento de um CFO. Ele começou o processo seletivo, isso aconteceu no ano de 2024. Ele começou o processo seletivo em maio e essa vaga foi finalizada em novembro. Ele passou por 12 etapas de um processo seletivo e como ele mesmo brincava, ele falava, olha, só o porteiro que ainda não me entrevistou, tá? Na verdade, mais ou menos, porque ele sabe minha vida inteira, mas oficialmente eu não passei por uma entrevista com ele. E quando ele se candidatou a essa oportunidade, nós fizemos a indicação, essa vaga era para ter sido fechada em junho. Então, olha, todo esse tempo de espera que foi para esse profissional e, principalmente, o que você gera de angústia nessa pessoa, Sim. que era para ser fechado em 1 mês e a vaga foi fechada em novembro, né? Então, é muito tempo. O que acontece muito é assim, e eu digo com base na experiência que eu tenho em recrutamento e seleção. As empresas já chegam até mim, quando elas buscam a consultoria, elas já chegam até mim com a vaga aberta há pelo menos 30 dias. Sim. E aí, você ouve na primeira reunião que a pessoa que está lá do outro lado, no caso, o meu cliente, ela fala assim, eu quero para ontem. Todo o nosso processo é baseado em agilidade, em assertividade, mas muitas vezes eu acho que o processo está tão atrasado que a gente acaba estancando a sangria e mostrando que existe, sim, uma forma de recrutamento e seleção num processo mais assertivo, com mais agilidade, desde que você tenha tudo planejado. A área de TI, inclusive com relação a candidatos, é uma área em que, se você demorou 2 dias, o profissional de TI está de olho aqui e está de olho em todas as vagas do planeta, né? Principalmente nas vagas internacionais, que pagam em euro. E assim, ele não espera feedback. Poxa, mas era um bom candidato. Tá, mas você demorou 6 dias para dar um retorno. Ele estava participando de outros processos seletivos. E ele, assim, não tem apego nenhum naquele processo. Só que você perdeu, talvez, um baita de um profissional por conta do desplanejamento. Sim. Não sei se existe essa palavra, sim, mas desplanejamento no processo seletivo. O candidato, ele se frustra, inclusive, ele acaba com a sua marca. Olha, aquela empresa demora, não dá feedback e pronto. Sim, e fica a história, né? Não tem jeito. Você vê muito depoimento hoje dentro do LinkedIn até desse modo. Várias pessoas colocando, questionando mesmo os processos exatamente quais por são isso. Os processos. Sim. Os candidatos hoje que trabalham com a gente, eles têm essa visibilidade. Eles sabem quando começa, quando é o meio e quando é o fim. Inclusive, algumas empresas pedem testes, né? Nós avisamos sobre os testes. Não que o candidato seja obrigado a fazê-los, mas eles ficam sabendo. Porque, assim, ele resolve se ele quer participar, se ele quer preencher um teste
ou não, né? Mas ele fica sabendo. Então, isso é um diferencial muito grande para nós. O profissional, ele é municiado a todo momento de quais são as fases. Você passou pela primeira fase, foi aprovado. A próxima fase é essa. Qual a sua agenda? Uma coisa importante também que os candidatos muitas vezes têm que saber, ele participa de alguns processos seletivos, então ele, assim como a empresa, eu acho que tem que ter uma agenda aberta para as entrevistas, o Sim. candidato tem que ter uma agenda aberta para ser entrevistado, né? Uhum. Não estou defendendo nenhum dos dois lados, mas assim, isso facilita muito o processo. Ter a abertura das agendas. Ou não me interessa mais e está tudo bem. Sim, é uma flexibilidade, né? Eu acho que é a Sim, questão da transparência para ambos os lados. Então, da empresa de, olha, o processo acontece desse modo, do sim, candidato de quero ou não quero fazer parte sim. desse processo. Acho que isso é muito bom. Pensando por um lado um pouco mais polêmico, digamos assim, a gente tem a parte de diversidade e inclusão, onde a gente escuta muito isso dentro do recrutamento e seleção, das empresas. Olha, nós somos uma empresa que tem todo esse processo, mas aonde vai ser possível a gente visualizar se isso é de verdade ou se é um discurso? Hoje realmente é um termo bastante polêmico. Algumas empresas colocam os seus símbolos, os seus sinais, as suas cores na sua marca, na marca das pessoas que trabalham na empresa, e algumas, infelizmente, elas não condizem com o que eles praticam, né? Hoje existe sim todo esse trabalho de LGBTQIPA+, mas muitas vezes até a própria cultura da empresa não é transparente no momento da publicação da vaga. Sim. Então, a partir daí começam talvez as polêmicas, né? Eles não mencionam, e aí quando existe uma candidatura de um profissional que se enquadra em alguns dos termos de diversidade, hoje a gente está falando em LGBT, está falando em pessoas pretas, é muito amplo esse Sim. mundo, mas ela precisa ser real. Ela precisa estar lá destacada, inclusive numa descrição de vagas, sobre essa diversidade. Então, tem que ter uma meta clara do que é para você a diversidade e a característica frente à cultura da sua empresa. Isso tem que estar muito claro. Competências técnicas e competências comportamentais, elas não podem ser tratadas nesse momento sem que se trate junto o fator diversidade. Isso pode trazer vieses totalmente inconscientes, Sim. mas que faz muita diferença para o candidato. E aí, inclusive nisso, as ferramentas de IA, hoje utilizada por muitas plataformas, elas não conseguem perceber. A IA não consegue perceber quem é LGBTQI, quem é pessoa preta, quem é de outra diversidade. Talvez PCD, ok, porque ali está uma sigla onde talvez a IA Sim. consiga buscar. Mas assim, a gente precisa ter a conscientização dos gestores que estão abrindo a vaga e dos recrutadores. E não ficar preso a buscar um talento igual todo mundo. Nós estamos falando de diversidade. Então, os talentos, eles são específicos, eles têm as suas particularidades. E aí as empresas só têm que abrir um pouquinho mais de espaço para grupos subrepresentados com relação à diversidade, à inclusão, Sim. que são temas bastante polêmicos, mas muitas vezes mal direcionados, mal dirigidos, mal explicados, né? Colocados no mercado a partir da descrição da vaga. Sim, até porque tiveram muitos processos que a gente visualizou, onde começou, né, essa questão principalmente da inclusão, que na verdade a empresa estava entrando num processo por entrar naquele processo, porque ela estava vendo que era o auge daquele momento do mercado.
E não é bem assim, né? Existe Não. toda uma questão de um preparo. Eu atuei com essa parte de diversidade e inclusão quando eu comecei na parte do RH, e nós tínhamos uma menina na nossa equipe que ela trabalhava na recepção da empresa e ela era uma deficiente visual. Uhum. Só que o PABX não tinha nenhuma informação. Gente, confessei minha idade, PABX, ok, desculpa. O PABX não tinha nada onde ela pudesse fazer uma leitura e identificação. E Thalita, como que eu posso dizer? As coisas são tratadas de forma muito adversas. Se me permite comentar, eu tive um cliente em que ele queria implantar a cultura da diversidade na empresa. Ele era homoafetivo, né? E ele passou a contratar pessoas LGBT. Uma das pessoas, uma outra gestora da empresa ficou embasbacada. Mas ele vai trazer essas pessoas? Ela não conseguiu implantar a cultura da diversidade da empresa. E quando alguém entra e faz a coisa acontecer, uma é totalmente... eu não diria que ela é contra, mas ela ficou embasbacada. Por quê? Porque ela não está acostumada a lidar, a transitar entre as pessoas que têm diversidade e que, de alguma forma, estão buscando uma possibilidade de inclusão na empresa. Sim. Então, assim, são fatores muito gritantes, né? Quando você aceita e coloca em prática, tem uma pessoa contra que tenta te discriminar, porque isso é discriminação, sem dúvida. fato. Né? Foi muito o que foi comentado quando começaram os programas de estágio 50+. Sim. Né? Isso foi uma polêmica, como assim estágio 50+, né? Que foi uma coisa espetacular, que foi onde o mercado começou a perceber que não importa a idade, importa o conhecimento daquela pessoa. E até porque, Thalita, existem alguns termos hoje utilizados, né? Etarismo, mas algumas empresas, inclusive, eu fiz uma pesquisa para saber por que o motivo dos estágios. E aí me remeteu a um filme, O Senhor Estagiário. São pessoas que têm uma capacidade de entrega infinitamente maior. Eu não estou desmerecendo nenhum outro profissional mais jovem, mas eu trago desde a minha inicial trajetória profissional algo que eu aprendi, que existiam 3 tipos de pessoas quando contratava-se naquela empresa. Olha, existem 3 pilares aqui, né? 75% das pessoas fazem menos do que elas são contratadas. 24% das pessoas fazem exatamente aquilo para que foram contratadas. 1% fazem mais. Essas se destacam como pessoa, como profissional, financeiramente, e você pode ter certeza que os 50+, eles estão sempre dispostos a fazer um pouco mais, a entrar um pouco mais cedo, a sair um pouco mais tarde, porque eles sabem que disso depende todo o legado que ele vem deixando. Então, uma pessoa 50+, ela quer deixar, ela não quer deixar uma marca no mundo, ela quer deixar uma marca para as pessoas. Sem dúvida. Isso é muito nítido mesmo, realmente é algo que faz muito sentido. Mas eu queria te agradecer pelo seu tempo, queria agradecer por essa conversa, por ter contado tanta coisa legal pra gente. Obrigado. Tem muita coisa aí ainda, Sim. Eu sei disso. Queria saber se você tem algo que você gostaria de deixar pra gente finalizar, mas de verdade, obrigada por hoje. Acho que vale uma dica, principalmente para os candidatos, né? Leiam a descrição da vaga. Independente do mercado que você atue, independente do segmento que você atue, os recrutadores, eles recebem muitas candidaturas todos os dias. E eles coloquem isso na cabeça, eles têm 8 segundos para ele achar um ponto interessante no seu currículo e fazer ele ler o restante. Então, isso é muito importante. Quando você já começa com a sua descrição da vaga numa candidatura, nada a ver com a candidatura que você está fazendo, você já faz parte dos que não vão ser aprovados.
Assim, ali você já se desqualificou para a vaga. Então, acho que para os profissionais, acho que essa é a dica mais importante. E para as empresas, não leiam só o CV, né? Inteligência artificial lê, deixa que a inteligência artificial leia, converse, porque ali é um papo entre humanos. Exatamente. Gente, obrigada por ficarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem que a gente tem muito mais novidade por aí.